Palestra não é um lugar em que você prega para outras pessoas coisas que você não faz. Ele já gerou mais de 8 milhões de impressões em palestras. Se o seu maior sonho é ser um palestrante do TED, sonha com outra coisa. As pessoas realmente pagam por palestras? As pessoas querem 4 coisas. O segredo de uma palestra boa tá no conteúdo que é passado ou na forma que é apresentado esse conteúdo? Eu vejo a IA como uma ótima coisa porque basicamente o que a IA tá fazendo é matando as redes sociais. Qual que é o erro mais grotesco que você vê os palestrantes cometendo? E aqui é mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar muito sobre oratória, comunicação, palestra. Isso, o nosso convidado de hoje, ele é preparador dos palestrantes do TEDx. Ele já gerou mais de 8 milhões de impressões em palestras. Ele é professor de G4, já treinou mais de 80 CEOs para palco por aí pelo mundo. Ele é fundador da Dali e da Fira, que são empresas focadas em comunicação e posicionamento para executivos. Bernardo! Muito obrigado por me receberem. Bastante feliz de estar aqui. Inclusive, a gente conheceu o Bernardo porque ele fez uma excelente palestra. A gente falou, não, vamos falar com esse cara aí, porque alguma coisa tem aí. Exato. Muito obrigado. Eu já queria puxar a clássica, né? Que é como que faz para ser um palestrante do TEDx? A coisa que eu sempre respondo quando me perguntam: Bernardo, meu sonho é ser um palestrante do TED, o que eu faço para subir no palco? Sonha com outra coisa. A coisa mais importante pro TED é trazer pessoas interessantes para compartilharem os próprios sonhos e as próprias paixões no nosso palco. Se o seu maior sonho é o nosso palco, falta alguma coisa aí que a gente tem que ver em você ainda para que seja interessante pro nosso projeto te chamar. Então, sonha com esporte, sonha com a música, sonha com uma empresa, sonha com uma ideia, uma inovação. Investe nisso. E aí pode ter certeza que você não vai precisar procurar. A gente vai te procurar no lugar. Ou seja, seja interessante antes de ser interesseiro. Exatamente. A gente fala isso bastante. Seja interessante que a gente fique interessado. Boa. Exato. E assim, as pessoas realmente pagam por palestras? Existe esse mercado de você vender uma palestra? Como é que é isso? Existe esse mercado cada vez mais aquecido, não só no Brasil como no mundo. Palestras são talvez a principal forma que nós temos hoje de ter acesso a conhecimento que normalmente fica a portas fechadas das maiores empresas, dos maiores empreendimentos, negócios, indústrias culturais. E a palestra, ela unifica esse jogo. É 1 hora que você tem com uma grande referência de uma área incomparável num palco, e a gente felizmente está vivendo uma tendência que me alegra profundamente, que é: saímos da era dos gurus, subindo no palco, ensinando sem nunca ter feito, e a gente está na ascensão dos profissionais de trincheira. Os profissionais que têm cicatrizes, as pessoas que moldaram as próprias áreas, que montaram as formas como aquilo pode ser feito, e que agora sim estão aí para nos ensinar. E palestra para um executivo vai de R$15 mil a hora da apresentação a 250 mil. O céu é o limite. Tá. Eu tenho uma Muito pergunta, que é: o segredo de uma palestra boa tá no conteúdo que é passado ou na forma que é apresentado esse conteúdo? Os dois. É interessante nós trabalharmos numa divisão conteúdo e forma, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que, no final das contas, pro público, isso é uma coisa só. É a mesma coisa que pensar dentro de um negócio em como seu produto é estruturado. Tem vários componentes diferentes do produto, tem vários setores atuando para fazer aquele produto funcionar. Nada disso importa para o seu cliente. Para o seu cliente é o que ele recebe. Conteúdo é rei na medida em que, se você não tem conteúdo, você não tem nada. Mas só conteúdo é uma refeição de astronauta. Ela vai te nutrir, mas qual que é a graça de comer aquilo todo dia? Você escolheria ela em detrimento de outras refeições que te nutrem menos, mas que são mais coloridas, mais saborosas, mais interessantes? Não. Então o conteúdo ele tem que ser sim priorizado, mas ao mesmo tempo, se a gente não tem forma, qual que é a história que a gente quer contar? O que a gente quer viver com a pessoa naquele momento? A pessoa dificilmente vai lembrar do que foi dito, mas ela vai lembrar das impressões que aquilo trouxe, das reflexões que ela teve, de como ela se sentiu naquele momento, e é nisso que a gente tem que tentar focar. Então, pensando na palestra, entre forma e conteúdo, os dois. Não é uma escolha. Muito bom. E como é que escolhe um tema de uma palestra? Se eu fosse palestrar hoje, qual tema eu escolheria? Não sei. Qual tema você vive, respira, representa organicamente e consegue bancar para os seus próximos anos e, quiçá, para o resto da sua vida? Tem um efeito que eu sempre trago em conversas com clientes, quando a gente está escolhendo o tema da primeira palestra, palestra assinatura, que é o efeito Los Hermanos.
Los Hermanos lançou a música Ana Júlia. Los Hermanos odeia a música Ana Júlia. Já falou publicamente que odeia a música Ana Júlia. Todo show Los Hermanos tem que cantar a música Ana Júlia 1 milhão de vezes. Porque foi a primeira música que eles lançaram, que viralizou, que o público se engajou com aquilo. Se você escolhe mal um tema de palestra, mal um tema de posicionamento enquanto executivo, Vai marcar. ok, vão pedir no show, vão pedir bis, você vai ser conhecido por aquilo. Você é uma referência daquele tema agora. Então a forma de escolher esse tema da melhor maneira é simplesmente escolher algo que é tão natural pra você, você já é tão conhecido por isso, que não tem como cansar. No meu caso, por exemplo, é storytelling, palestras, porque eu já era contador de histórias quando eu era criança. Eu sou contador de histórias na mesa do barzinho com os meus amigos, eu sou contador de histórias em relacionamentos com a minha família. É claro que eu vou ser um contador de histórias no palco. Pessoas diferentes, pegadas diferentes, mas tem que ser uma coisa que não vai te fazer enjoar. Nossa, Muito bom. Se eu te indicasse hoje um CEO de empresa assim, há mais de 20 anos, com muita experiência, mas sem presença de palco, por onde é que você começaria? Primeiro, entendendo por que ele não tem presença de palco. Ok, é uma trava pessoal, é uma trava psicológica, é simplesmente essa pessoa ainda não vê motivos racionais ou de negócio para não estar no palco? Porque a primeira coisa a fazer, independentemente de qual desses motivos seja, é trabalhar com essa pessoa as razões pelas quais ela está errada. Não dá para você ser um CEO em 2026 e não ter presença de palco. Não dá para você não se apoderar não só dos privilégios, mas das demandas que a sua posição te coloca e assumir esse posto de porta-voz. Muito do valor de um negócio é marca, muito da marca é reputação, e a principal parte da reputação é a reputação do CEO. Se você não vai aos palcos, você não tá só é uma oportunidade que eu não quero aproveitar, é uma área que eu prefiro não desbravar, eu quero focar em trazer resultado para o meu negócio. Ok, isso é um custo de oportunidade que poderia estar aumentando o valor do seu negócio e você optou por não trazer. Então a primeira coisa ia ser mostrar para ele que isso não é uma escolha pessoal ruim. Isso é uma escolha estratégica de negócio péssima. A melhor forma de fazer um negócio crescer hoje em dia é ter as lideranças como referências no palco. Muito bom. Caramba, o fundador se expor, você acredita que influencia no resultado da empresa? É meio óbvio, né, quando a gente para pra pensar, mas as pessoas não fazem o básico, né? As pessoas não fazem isso, Mari. E é uma coisa que pra mim é chocante, porque eu entendo, nós tivemos uma era dos negócios ao longo das últimas décadas, ao longo do último século, que foi muito sair daquela esfera de negócios muito familiares, que tudo era muito artesanal, processualizar as coisas, criar padrões, criar distanciamentos para o negócio ser escalável, e dá para trocar as pessoas do negócio e o negócio ainda roda. Tudo isso é bom e vale a pena ser mantido. Mas para que negócios existem? Negócios existem para gerar valor para pessoas. Qualquer interação entre duas ou mais pessoas é comunicação. E se você não está investindo na sua comunicação, todo mundo fala que o negócio é feito de pessoas para pessoas. Ok, começa por aí. O líder no palco falando exatamente para as pessoas que ele quer afetar, para quem ele quer gerar valor e garantindo que elas estão vendo naquele negócio o mesmo potencial que ele vê. Que aquilo que a empresa fala, ela também faz. E ela não só faz, como ela mostra a conta. Eu fiz, eu provo, tá aqui. É assim que você cria conexão, é assim que você alimenta o rapport e mantém as pessoas na sua esfera. Muito bom. A gente já comentou um pouquinho antes também como a IA também está influenciando muito isso de trazer mais humanizado, comunicação de pessoas para pessoas. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vejo a IA como uma coisa excelente, pelo menos para o meu negócio. Eu vejo a IA como uma coisa excelente para o meu negócio, não pelo motivo que as pessoas pensam que nossa, vai ficar muito mais fácil fazer conteúdo para as redes sociais e conteúdo de posicionamento e palestra com IA. Eu vejo a IA como uma ótima coisa porque basicamente o que a IA está fazendo é matando as redes sociais. É cada vez mais desinteressante entrar numa rede que é cada vez menos social. Cada vez menos pessoas, cada vez mais bots, cada vez mais agentes, cada vez mais interação falsificada, plastificada, pasteurizada ali, que não agrega valor. E a tendência que eu vejo a partir disso é cada vez mais as pessoas vão querer tirar a prova do valor de uma autoridade, de um líder, ali no ao vivo, no voz e violão. Será que essa pessoa, se eu chamar para uma apresentação, para uma palestra, para um debate, para falar para o meu conselho, essa pessoa entrega? Ela é tão boa presencialmente quanto ela é no digital? E eu vejo essa transição cada vez mais forte por causa da inteligência artificial.
Inteligência artificial pode ajudar pessoas que estão começando a palestrar, pode ajudar pessoas que estão começando a se posicionar nas redes sociais, mas se você é CEO, se você é executivo, se você está à frente de um negócio que já tem faturamento, que já é relevante, você não deveria estar usando ferramentas de iniciante. Você deveria estar com aquilo que é mais profissional na sua indústria, porque, de novo, é o valor do seu negócio, é o que eu gosto de chamar de equity narrativo. A sua história agrega valor ao negócio. E você tem que investir nesse valor como você pode, com as melhores ferramentas disponíveis no mercado. E aí essa ferramenta talvez seja IA, mas não a inteligência artificial, sim a inteligência artesanal de uma pessoa que sabe o que faz nesse lugar. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, nem sempre. Eu tava lembrando aqui que quando a gente foi fazer nosso primeiro evento, você fez aquela consultoria com a gente ali. E assim, pra mim, me ajudou muito. Até uma conversa rápida que a gente teve ali, praticamente uma conversa de bar, foi muito bom. E eu quero que você traga aqui o principal, assim, dica prática pra quem ainda tem esse medo de subir no palco. O que que você daria de dica pra essa pessoa que tem medo ali de subir no palco, de fazer uma palestra, é sua primeira palestra? Olha, Jacob, eu tenho uma historinha que talvez ela já esteja virando até meio clichê, porque eu gosto de falar em todos os lugares. Mas é porque eu sei que em todo lugar tem uma pessoa pra quem essa historinha se aplica. Muita gente não gosta de subir ao palco, porque chega no palco e pensa, mas por que me escolheram? Nossa, mas eu não sou bom bastante pra estar aqui. Tem gente muito melhor que eu nessa plateia, tem gente que poderia fazer essa palestra muito melhor, muito mais coisas pra entregar. E vem aquilo que a gente conhece popularmente hoje como síndrome do impostor. Acabei de escrever isso aqui. Exatamente a síndrome do impostor. E tudo bem. É normal ter síndrome do impostor, principalmente à medida que as nossas conquistas elas avançam rapidamente. Em vez de a gente ver isso como uma amostra de capacidade pessoal, a gente vê como tem alguma coisa errada, estão me dando mais crédito do que eu mereço. E enquanto um mentor de comunicação, eu não vou tentar entrar no mérito de desconstruir psicologicamente o que faz uma pessoa se sentir uma impostora. Mas tem uma coisa que a comunicação trabalha muito nós não conseguimos controlar o que o nosso cérebro sente, mas nós conseguimos controlar como nós expressamos o que o nosso cérebro sente. Ok, você está profundamente ansioso para subir no palco. Tá muito difícil, suor gelado, mão tremendo, tá lá morrendo de medo de subir naquele palco, sentindo eu não deveria estar aqui. Ok, o impostor ele tá se sentindo assim numa festa. Tá no cantinho, tá isolado. Se ele for descoberto, ele é expulso, ele é removido daquele lugar, rechaçado e não volta nunca mais. Tem outra pessoa nessa festa que tá igualmente ansiosa, que também, se for descoberta, é expulsa, mas que tá vivendo a melhor vida dela nesse ambiente. E essa pessoa se chama golpista. A mesma ansiedade, os mesmos processos mentais, os mesmos hormônios, mas aproveita a festa. O golpista tá na pista de dança, faz discurso pros noivos, ele bebe todos os drinks, ele come todos os quitutes que passam pela festa, ele dança no palco com a banda, porque ele sabe que quando ele for descoberto, ele talvez não tenha a chance de experimentar aquilo de novo. Então a minha dica prática para qualquer pessoa que vai subir no palco é: para de pensar como impostor e começa a pensar como golpista. Caramba, eu não sei por que sou eu que tô aqui. Se eu for descoberto, essa galera nunca mais me chama. Então eu vou aproveitar ao máximo esse palco e fazer tudo que eu sempre quis fazer nessa palestra, porque é só assim que eu faço o meu tempo valer. Não sei se eu vou. Isso fez muito sentido pra mim, você não tem noção. Foi você que criou isso? Não, eu vi um meme na internet e eu amei. Mentira. Caramba, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. E aí quando você me falou, fez muito sentido. Tipo, muito. Na hora que eu entendi, assim, que eu peguei o clima, eu falei, entendi. E dá pra falar, mude a forma como você enxerga a sua ansiedade, sem falar, mude o seu mindset. só muda a forma de ver. História pra contar. Mas você Se contou conte isso. uma história diferente. Exato, você contou isso pra gente antes do nosso evento e impactou real, não é brincadeira não. A gente se olhava no palco e falava, golpista, e funcionou, pô. Eu acho que as pessoas devem achar os meus mentorados meio malucos, porque sempre que eu tô num evento, no backstage, na mesa técnica, acompanhando um cliente, várias vezes eu olho pro cliente no palco e a gente se fala, golpista. Muito bom. E aí todo mundo fica esperando, mas quando que é o golpe? Esse é o golpe. E ele vai fazer o golpe de novo, e vocês vão pagar mais e mais caro cada vez, porque o golpe é cada vez melhor. Ele entrega cada vez mais valor. Eu acho que é isso que todo impostor precisa perceber. No fundo, ele é um belo golpista. Muito bom. Muito bom. E na sua visão, qual que é o erro mais grotesco que você vê os palestrantes cometendo, ou um executivo que chegou pra você hoje e quer montar uma palestra?
Eu não sei se ele é exatamente grotesco. Exagerei, né, nessa Grotesco é uma palavra forte, mas Eu um erro quis que trazer, mata né, as o pessoas gancho. na praia. Que Tá. se eu vejo esse erro, eu já sei, essa palestra não vai funcionar. Palestra não é um lugar em que você prega para outras pessoas coisas que você não faz. A palestra não é um lugar de convocar. A palestra é um lugar de instigar. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Convocar é chamar uma pessoa para fazer, ela vai fazer. Instigar é trazer para perto para a pessoa fazer a partir daquilo que você entrega para ela. Instigar é direcionar, é movimento. Uma palestra que ela é só a pessoa falando, você deveria fazer isso, seu lugar é esse, o seu pensamento, a sua vida, a sua história. A pessoa foi lá para levar sermão. A pessoa não vai se conectar com aquilo. Porque você já é uma categoria um pouco mais distante do que eu consigo me enxergar. Agora, se começa uma palestra, em vez de você deveria fazer isso, eu falo, eu já estive na sua posição. E quando eu estava nessa posição, eu queria muito ter feito isso. E aí você passa toda uma explicação mostrando porque para você isso teria feito sentido. Você se tomou como sacrifício para que a outra pessoa perceba, ele não está contra mim, eu não tenho que debater contra essa pessoa, eu não tenho que ter uma defesa levantada contra essa ideia. Essa pessoa está me falando de um caso dela, mas eu me enxergo nas histórias dela cada vez mais e eu me convenço a fazer aquilo que está sendo proposto na palestra. E a vulnerabilidade também, né? Exatamente. A vulnerabilidade é o lugar por onde todos nós, enquanto seres humanos, nos conectamos. Nós gostamos das pessoas por qualidades. Nós nos conectamos com as pessoas por cicatrizes e fracassos. Não tem liga numa armadura perfeita. Se você é uma estátua de mármore, ok, tudo escorrega, tudo é pristino. Nada tem uma ranhurazinha para você prender um ganchinho em outra pessoa. A gente precisa ter alguns furos nessa armadura, alguns furos nessa estátua, e esses furos vêm exatamente de você ter a coragem de bancar aquela palestra, vestir a camisa e se colocar como elo central. Em vez de falar para os outros, fala o que você gostaria de ter ouvido. Porque provavelmente vai ser mais verdadeiro, mais vulnerável e mais poderoso. A gente fala muito isso de ser verdadeiro, faz muita diferença, né? E eu gosto disso que você falou, porque é mais sobre você falar suas experiências e contar de uma perspectiva de quem passou do que ser imperativo de algum sentido. Acho que é meio isso, né? Eu gostei. Com certeza. É bastante esse lugar, pelo menos, de... Já que a gente tá fugindo das pessoas que ensinam e nunca fizeram, ok, você já fez. Então me fala de quando você fez. É muito parecido com um processo que vocês falam muito, que é o processo da venda. A grande questão do processo da venda, e que toda pessoa que está começando a vender ela tem que aprender, é ninguém vende nada para ninguém. As pessoas compram coisas nas mãos de outras pessoas. Um bom vendedor não é uma pessoa que empurra um produto, que empurra um serviço. Um bom vendedor é a pessoa que coloca na mesa as informações necessárias para que o outro perceba isso é uma coisa que eu quero comprar. A pessoa se convence a comprar, você não convence ninguém. A palestra é a mesma coisa. A pessoa não vai ser convencida pelas minhas ideias. A pessoa vai se convencer das minhas ideias. Perfeito. E eu só tenho que criar o terreno fértil para ela. Ninguém gosta de ser vendido, né? Mas comprar, todo mundo ama, então... Exatamente. Muito bom isso. A gente tá fazendo isso com ideias o tempo todo. Top. A gente falou ali no início sobre os exercícios, assim, pra pessoa que vai palestrar. Eu fiquei curioso. E realmente tô genuinamente curioso. Quais são os exercícios, assim, que você passa pros seus clientes? E faz aí também. Olha, varia muito. Varia muito dependendo qual que é a grande dificuldade da pessoa, qual que é a trava que ela tem, qual que é o tipo de palestra que a pessoa vai dar, quanto tempo ela fica no palco. Tem essas variações, mas são exercícios muito parecidos com exercícios do teatro, exercícios do canto, porque todos esses mexem com as mesmas sessões. Todo palestrante é um ator. É exatamente esse lugar de ter uma personagem no palco, você está vestindo a camisa dessa pessoa e você banca aquele texto frente ao seu público. Ser uma personagem não significa que você está sendo inautêntico. A sua personagem é você. São as suas histórias, é o seu background, mas é uma versão sua golpista, mais confiante, mais poderosa e que está mais aberta a se conectar com aquelas pessoas. Talvez você seja tímido no backstage, mas no palco não é. Só que exatamente porque é uma personagem, um exercício de teatro, de canto, primeiro de tudo,
o grande instrumento de todo comunicador é Voz. aqui. É a voz. São as cordas vocais. E para lidar com as cordas vocais, tem diferentes caminhos que podem ser trabalhados. Dependendo do nível que a pessoa precisa de apoio, eu recomendo fonoaudiólogos, fonoaudiólogas que são parceiros para que tenham um trabalho. Mas, no geral, eu trago exercícios que eu faço nas aulas de canto, que eu fiz nas aulas de teatro, que são, por exemplo, os mais básicos. A gente tava brincando aqui que, coisa de High School Musical, é exatamente coisa de High School Musical, mas é fazer o e manter um tom constante, você ir pros seus agudos, ir pros seus graves. Porque as suas cordas vocais, Arrasou. elas não são músculos, elas são cartilagem. Você não consegue mexer suas cordas vocais. Você consegue mexer a musculatura ao redor das suas cordas vocais e você consegue empurrar ar de formas diferentes para passar pelas cordas vocais. Esse exercício, por exemplo, ele relaxa a musculatura, porque ele faz vibrar muito rápido, ele limpa pigarro, então ele ajuda se você tá com a voz um pouco embargada, tá tendo que fazer muito o tempo todo. Esse exercício limpa, ele junto com outro vibrante que é fazer o e do mesmo jeito. Vai ser muito virar. útil esse pra mim, porque minha voz fica meio seca mesmo, eu fico o tempo todo. Eu tava observando nisso. Nos eventos que a gente faz, a gente passa por isso. Eu perguntei realmente o que eu queria saber. E isso é Muito muito bom. poderoso. Fazer o exercício de caretas. Esse da esticar careta a eu vou fazer super. musculatura. Pensa que comunicação não é só voz. Comunicação é corpo, comunicação é presença, Expressão. comunicação é tom, expressão. Se a sua musculatura tá toda tensa ou congelada, eu posso falar do jeito mais interessante da face da Terra, mas se eu tiver com o rosto assim, fica até esquisito. É estranho eu falar desse jeito e de repente eu tô variando muito a voz e fazendo várias coisas. Bizarro. Então se eu aqueço, ok, de repente meu rosto tem mais facilidade. Eu tenho menos tensão aqui, então tem menos chance de eu travar a mandíbula. E aí eu fecho a boca. Um dos principais erros, que não é nem só palestrante, pegou um microfone, principais erros que as pessoas cometem, é tentar falar com a boca mais fechada. E a pessoa fica falando sempre meio assim, e a voz dela fica completamente presa. Tem que Olhe para um soltar. cantor profissional, para um ator, uma atriz profissional, tá aqui. A voz, ela precisa de espaço para ser ressonante. Então a gente abre a boca para falar. Faz muita diferença. Até aqui, escutando aqui, a É. voz ocupa mais, né? Uhum. Exatamente. E é uma diferença só de boca mais fechada, boca mais aberta. Eu só mudei a configuração da minha boca. Caramba, Isso muito muda bom. completamente a textura da voz. Sim. Então esses são vários exercícios. Testar, muita gente fazia o exercício com a caneta, de colocar aqui, Eu tentar vi falar. esse já até. Eu Nunca vi prefiro um exercício que é, às vezes, colocar um dedo aqui e aí falar aqui, ou então até 2 dedos e falar aqui. Tudo que você precisa para exagerar um pouco, mas ganhar essa abertura maior, mais espaço, mais ressonância na voz. E aí tem infinitos outros exercícios possíveis, mas o principal é cuidar bem da voz, relaxar a musculatura pertinente, respirar bem. Então, muitos exercícios diafragmáticos, ficar fazendo e sentir exatamente as contrações, você sentir aquele espaço sendo engajado para o seu diafragma. Isso é essencial para o palco, Muito bom. não porque não dá para fazer sem, mas porque se você é um palestrante profissional, vai fazer ali uma super palestra num dia, e vai para um podcast, e vai para uma entrevista, e vai gravar um stories, e depois você vai para outra palestra, se for o caso, talvez no dia seguinte. Se a sua voz não tá bem cuidada, você tá judiando do seu principal instrumento de trabalho. E se você é um porta-voz, imagina dar uma palestra e chegar rouco no dia seguinte em reunião do conselho. Tá doido. Não dá pra fazer É. isso. Não. Mas eu queria até voltar num tema que a gente comentou um pouco sobre a importância de ser vulnerável também nas palestras. E eu queria te perguntar, qual que é um nível saudável de ser vulnerável em uma palestra ou em um discurso? Eu acho que é o nível que a pessoa consegue sustentar. Não tem um nível de vulnerabilidade que seja ruim. Tem níveis de ser capaz de lidar com a própria vulnerabilidade que não necessariamente são adequados. O que é conseguir sustentar a vulnerabilidade? Vulnerabilidade tem que custar alguma coisa. Vulnerabilidade não existe num ambiente completamente seguro. Se ninguém tem a chance de te olhar feio depois, se você não tem o risco de passar vergonha, se não tem a possibilidade de você ser mal entendido, se não tem chance de alguém brigar com você, polemizar, te olhar pior por causa daquilo, não é vulnerabilidade de verdade. Mas é exatamente nesses lugares que a gente encontra a conexão com a outra pessoa. É diferente o guru que fala, pô, eu já fui pobre. E a pessoa que genuinamente expõe pra você uma memória de
como era ser pobre. O que era um dia dela sendo pobre? O que é uma coisa que talvez seja feia? Ela agora frequenta espaços extremamente ricos, é um super CEO, uma super CEO. E ela traz essa memória que é tão diferente da pessoa que tá lá, corre o risco de você mudar a forma como você vê aquela pessoa. Mas é exatamente por isso que isso é uma atitude corajosa. É exatamente por isso que isso é poderoso. O que não significa, e eu acho que esse é um lugar que certamente muitas pessoas temem, e não é necessariamente um lugar para se temer, mas é entender que não é esse o lugar que é proposto quando a gente fala de ser vulnerável nos espaços. Não é subir no palco e ficar chorando toda a palestra. Você pode trazer um tema que vai te fazer chorar toda a palestra, mas tem que ser verdadeiro. Vulnerabilidade não pode ser gratuita, porque se ela é gratuita, ela parou de te custar alguma coisa. E se parou de te custar, não é genuíno, as pessoas vão sentir e não vai fazer diferença. As pessoas, elas querem sentir esse preço, porque a única forma que eu tenho de me sentir absolutamente confortável com o seu sucesso é saber o quanto ele custa, por onde passou, quais foram os perrengues aí no caminho, porque principalmente se eu tô me colocando no lugar da sua história, eu não posso ter vontade de entrar na defensiva. Se parecer que foi tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito conveniente, de repente, eu que não cheguei nessa mesma posição, tô pensando, mas essa pessoa tinha essa facilidade. Ela tinha esse contexto, ela estava nesse lugar, ela estava enfrentando. Só que aí uma pessoa, mesmo com facilidades na própria jornada, começa a me falar de um dia em que ela estava ridiculamente ansiosa. De verdade. Que ela não sabia como ela ia pagar as contas, pagar os colaboradores, e ela estava passando mal no próprio escritório, sem saber o que fazer, chorando, ligando para as pessoas, tentando negociar prazos de pagamento para conseguir manter aquele negócio de pé, e hoje o negócio é imenso. Ok, eu posso não ter algumas das facilidades que essa pessoa teve, mas eu já tive momentos que eu tava pensando como que eu vou pagar todo mundo. Caramba, o que eu faço com o meu negócio? Como que eu vou pra essa posição? E mesmo que eu não tenha tido essa situação, eu já tive uma situação em que eu tava muito ansioso. E eu não sabia como eu ia performar uma coisa que era esperada de mim. É assim que a gente se conecta com as pessoas. Eu não acho que tem um nível ideal de vulnerabilidade. Eu acho que é um nível que a pessoa consegue bancar de realmente... Tem esse custo, mas eu vou encarar todas as vezes que ele for necessário. Porque isso é a experiência humana. Nossa, muito forte isso. Quando ele falou isso fez muito sentido, porque eu lembrei das palestras que, não agora, né, mas quando a gente conversou sobre isso, que eu mais me conectei. E todas elas foram porque teve muita vulnerabilidade. Muita. De eu olhar assim e falar, não, eu quero falar com esse cara, vou seguir ele no Instagram. Enfim, me conectei com ele. Vou querer acompanhar ele de alguma forma. Foi uma palestra de vulnerabilidade. E é uma coisa que a gente tenta tirar de dentro dos negócios, do seio de uma empresa, falando, mas não tem lugar para vulnerabilidade entre a liderança. Claro que tem. Essa a filosofia que mais fez mal para o mundo corporativo nos últimos anos foi a filosofia do R em particular. Principalmente se você é líder. Não. O erro de todo mundo é coletivo e visível, e muitas vezes a pessoa vai levar xingo no cercadinho do escritório. O seu erro enquanto líder é particular? Você está criando uma imagem para os seus colaboradores que você não erra, ou eles sabem que você erra, mas que você nunca vai admitir. E aí você cria uma cultura em que eles têm incentivo para não admitir. Porque essa é a filosofia que está vindo de cima. Esse é o valor que o negócio representa. O líder é a primeira pessoa que tem que falar. Pessoal, seguinte, errei dessa forma, teve esse custo pra gente, sinto muito, isso aqui é o que eu tô fazendo para consertar. Transparência. De um jeito claro, decisivo e que já mostra o próximo caminho. Isso é um líder que se comunica bem. Muito bom. Isso aqui tá real uma consultoria, tá? Se a pessoa que vai palestrar ou tá palestrando sentar no computador e colocar esse podcast, já tá 50% melhor. É isso. Os outros 50% é só me ligar. Boa. Gostei. Perfeito. Eu tenho uma dúvida que nem tava no roteiro, mas é uma dúvida minha até. Que é, eu tinha muito medo de chegar lá na hora e dar branco. É uma coisa que eu já escutei muita gente me falando dos nossos clientes, e eu também tinha, porque quando dá branco você fica meio... O que você faz quando dá branco? Tem alguns caminhos para resolver o famoso branco na hora da apresentação. O primeiro deles é prévio. Treina a exaustão. É realmente a questão de não é treinar até você conseguir acertar, é treinar até você não conseguir errar. E esse é um lugar que as pessoas muitas vezes subestimam quando a gente fala, por exemplo, de um TED. Mas a palestra é curtinha, são 10 minutos de palestra, são 15 minutos de palestra.
Ok, mas a orientação oficial do TED para uma palestra ideal, 2 horas de treino por minuto de fala. Todo mundo consegue treinar 2 horas por minuto de fala? Não, esse é o ideal. Mas ter ali pelo menos... Poxa, você vai dar uma palestra de 1 hora em algum lugar. Você ter repetido essa palestra 6 vezes, 7 vezes antes de chegar lá, 1 semana antes, todos os dias você falou a palestra pelo menos uma vez. Você assistir essa palestra, se gravar e depois assistir, fazer uma análise crítica para ver o que pode melhorar, isso é essencial e te ajuda a memorizar. Coisas que você pode... Pode falar, Jacob. Não, eu tava pensando aqui em falar a nossa vulnerabilidade também, porque nas primeiras palestras... A gente treinou 20 minutos antes de entrar no palco. E eu acho que nem a palestra toda. Então, assim, até o pessoal que tá em casa, assim, é óbvio, isso é o ideal. E hoje a gente treina cada vez mais. A gente conseguiu colocar isso no na nossa rotina. Mas pra começar, a gente que tem um perfil muito executor, assim, a gente ligou pro Bernardo, conversou, fez um call, tentou treinar, mas tava difícil. Aí, no dia, a gente fez treinamento na primeira palestra. Mas lógico que hoje a gente já consegue ter um treinamento muito mais assertivo, né? Ah, mas é isso. E, francamente, a primeira regra de toda habilidade é começa. Começa mal. Coragem. Perfeito. Aí você vai continuar errando, você vai errar por um bom tempo, mas cada vez você erra melhor. E errar melhor é o objetivo de todo mundo que faz alguma coisa bem. Ou que pelo menos quer fazer bem. A segunda dica que eu daria pro Branco é uma dica... Também é prévia, mas é uma prévia que se casa mais com o palco. Nós falamos no início da nossa conversa muito daquele lugar de escolher uma ideia que é sua. Que você vive aquilo, respira aquilo. Se é uma ideia que você vive, respira, não tem como ter um branco total. A gente fala muito isso, assim, velho, não adianta uma escassez forçada ou uma mentira. Tem que vir da alma, tem que vir do coração. E isso pra uma reunião de vendas, pra um argumento, pra uma prospecção, pra uma palestra. Então, no final, é isso, né? Tem que ser verdadeiro. Exatamente. E as pessoas, às vezes, escutam esses lugares. Do coração, é verdadeiro, é autêntico. E acham que são palavras muito... Clichê, assim, né? Abstratas, clichês. Mas isso não significa nada. Não, significa. O que é uma coisa que é do coração? Você faz isso sem pensar em outros lugares? As pessoas falam isso de você quando você não tá na sala? Elas te associam a exatamente isso que você quer entregar? Ok, então é do coração, porque você exala isso no ambiente. Você não tem escolha a não ser fazer essa coisa dessa forma. São diferentes escolhas que podem ser feitas, mas tem que ser uma coisa que você exala, que você representa, que se você não tiver num lugar, vai faltar isso nesse lugar porque você não tá lá. Essa é a visão. E isso ajuda a evitar o branco. E no palco em si, é índice de viração própria, que eu carinhosamente chamo de IVP. Que é realmente, você já treinou o texto o suficiente. Você vive e respira aquilo ali. Você conhece o seu público, porque parte do preparo é estudar a sua plateia. Saiba a sua mensagem principal, que é, olha, não lembro nenhuma das histórias que eu ia contar, esqueci todos os cases, não lembro de nenhum dado, mas eu lembro que o que tem que ficar para cada pessoa aqui é isso aqui. Começa por isso aqui, então, vai desenhando coisas que seguem a partir disso e vai fazendo setinhas. No final, tudo tem que terminar aqui de novo. Você tem alguma dica para começo de palestra? Porque eu sei que para conteúdo, por exemplo, o gancho é muito importante. Eu acredito que na palestra também. Porque eu sei que eu já me prendo na palestra logo nos primeiros segundos, se eu vou prestar atenção ou não. Então, o que é um bom começo de palestra? Um bom começo de palestra, ele vai muito para essa linha do gancho de prender a pessoa, fisgar aquela atenção de alguma forma. Mas eu afastaria a palestra do lugar do clickbait, que vai muito para questões digitais. A palestra, se a palestra, principalmente uma palestra bem feita, ela é um momento de vulnerabilidade. Você começou a sua assim quando a gente se conheceu. Exatamente. Eu comecei com histórias minhas, eu fui falando de como eu era uma criança falante, eu falei do meu pai, eu falei da minha jornada enquanto palestrante, de dificuldades que eu tive por ser um bom comunicador. E a palestra, ela não pode ir para um lugar que ele é clickbait, porque é um momento de conexão tão intenso que você vai ter com outra pessoa se ela está sendo bem feita, que o clickbait é uma traição dessa confiança. E você está fechando uma porta que não vai se abrir para você facilmente de novo. Você está se abrindo para outra pessoa e com isso sua plateia se abre um pouco para você também. Mesmo que eles não estejam falando e você está. Então, eu recomendaria começar com um gancho
mas um gancho que seja uma ponta que vai ser fechada ao longo da palestra. Ele vai ser amarrado em alguma coisa. É uma promessa de conteúdo que vai ser cumprida. Se você não consegue cumprir a promessa do seu gancho, não coloque. Ele é só sensacionalista, ele é só chamariz. Não coloca. A palestra merece mais respeito do que isso, pensando principalmente enquanto esse modal em que o seu grande objetivo é estar tão perto de alguém, tão conectado com uma pessoa que você consegue instigar essa pessoa, influenciar essa pessoa a mudar um pensamento, a mudar um comportamento. Tem um respeito do relacionamento aí, mas eu recomendaria provocar. Eu lembro de uma palestra que eu fiz pro TEDx, para uma das nossas palestrantes. Palestrante sensacional, um doce, super atleta, incrível. Carol Gattas, atleta do vôlei. E quando a gente estava montando juntos a palestra da Carol, a Carol me contou a história de como ela sempre sonhou em ser campeã olímpica, mas como ela não foi escalada para as Olimpíadas quando ela tinha 28 anos. E aí, ela aceitou que o sonho da vida dela tinha acabado. E aí ela foi convocada para as Olimpíadas com 40. Caraca. E com 40, ela se tornou campeã olímpica. O gancho da Carol, a abertura da palestra dela, era uma pergunta. Quantos anos você tinha quando decidiu que era velho demais para correr atrás dos seus sonhos? Eu tinha 28 quando decidi que era velha demais para correr atrás dos meus. Provocação. Mas a gente vai falar disso na palestra. A gente volta nisso depois. A palestra é toda sobre isso, feita para realizar exatamente esse lugar, para entregar o cumprimento dessa promessa. Isso é uma boa abertura. Nossa, Muito muito bom. bom. Até trago um pouco da minha vulnerabilidade. Minha primeira palestra, ela foi com um gancho meio que clickbait um pouco, assim, sabe? Que falaram, precisa ter um gancho forte. E aí eu lembro de ficar tão incomodada com o gancho forte, que eu falei o gancho na hora. E aí depois, logo em seguida, eu falei, gente, eu fui obrigada a chamar atenção com alguma coisa, mas agora vamos pro negócio. E aí, tipo, deu uma quebrada de clima, assim, sabe? Mas Com foi meio natural, porque eu tava tão incomodada com o gancho que me botaram pra falar, que aí eu trouxe alguma coisa que veio na minha cabeça, assim, sabe? Normal. Você sentiu quase que a necessidade de pedir desculpas para as pessoas que Foi estavam tipo lá. isso. E foi exatamente isso. Não, mas Falei normal, exatamente é. assim. E uma Mas coisa que eu recomendaria Só. para início de palestras, não façam. Todo palestrante que chega para mim quer começar com bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, pessoal, boa noite, meu nome é fulano. Sério? Você está desperdiçando preciosos segundos de atenção no início da sua palestra sem gerar valor para a pessoa que está do outro lado. E principalmente o bom dia, o boa tarde, boa noite. Ok, você é uma pessoa educada, mas eu vou ver que você é uma pessoa educada pelo Ao como longo. você fala, É. pelo restante da palestra. É. Isso, francamente, só puxa a atenção das pessoas antes da hora e faz elas perderem os primeiros segundos da sua introdução. Porque, normalmente, o bom dia, boa tarde, boa noite, chega exatamente no momento em que as pessoas acabaram de bater palma, que a pessoa tá entrando, estão terminando de bater palma, estão guardando o celular no bolso, estão terminando Sim. uma conversa que veio no intervalo. São aí 15, 20, 30 segundos de palestra que um palestrante perdeu porque ele não conseguiu sustentar o silêncio de entrar no palco e Começar. E o pior se deixa for de, todo mundo te olhar. o pior se for de tarde ele falar bom dia, né? Aí já ri e fala, não, boa tarde, desculpa. Ele fica sem graça e Faz tal. sentido isso. É que eu escuto muita gente falando, precisa dar boa tarde bem animado, porque você precisa empolgar o seu público antes de começar, deixar todo mundo com a energia lá em cima. Mas, realmente, todo mundo que começa assim não me empolga muito, não. Eu sempre É. achei muito ruim isso. Não sei de onde tiraram isso, não. Nunca vi minha energia lá em cima com boa tarde no Eu palco. fico, É. boa tarde. Nunca me empolgou. É. Mas curiosamente isso vem... A gente falou de conceitos do teatro, preparos do teatro, mas essa ideia de para, espera, segura. Quando todo mundo estiver te olhando, aí você começa. Isso é um conceito do teatro japonês que chama Johakyu, que é a visão de que cada elemento, não só em cena, mas ao redor da cena, na construção cênica, tem um início, um desenvolvimento, um clímax, e todo o clímax termina para dar lugar a um novo início. E a gente vê muito isso nesse momento de plateia, por exemplo. Uma pessoa começa a bater palma, aí mais pessoas vão começando a bater palma, desenvolvimento, aí de repente tá todo mundo batendo palma. Se você só para aqui e deixa isso acontecer naturalmente, isso morre. E aí você tem lugar para começar outra coisa. Se eu começo aqui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, olá pessoal, meu nome é, ainda estão batendo palma, e de repente cai, eu já falei um tempo. E eu já perdi as pessoas ali.
Para. Deixa o público seguir seu Joe Mas é Hakil. desafiador, tá? É. Ter todo mundo te olhando, um silêncio. São segundos que parecem mais que segundos. Com 2 certeza. dias. Até uns arrepios. Desafiador, mas tem que ser um desafio pra você conseguir esse posto de autoridade. Se não for desafiador, será que vale a pena? Então, tem Olha o questionamento truques. aí. É. Pegou. Eu tenho uma pergunta. O que é uma boa estrutura de uma palestra com uma narrativa legal? Assim, um começo, um meio, um fim. Tem diferentes respostas pra essa pergunta. A mais geral que eu daria é: não existe nenhum requerimento formal de estrutura pra sua palestra desde que ela não tenha pontas soltas. Tudo que você apresenta pra mim tem que ser fechado. As pessoas gostam de gravitar pra estruturas que são mais cronológicas. Tem um início, um meio e um final, e normalmente o início aconteceu antes do meio, que aconteceu antes do final, e as coisas vão numa cronologia. Tem palestras que elas pegam aí uma estrutura de 3 atos, e aí você tem primeiro, você define as circunstâncias, depois você tem desenvolvimentos crescentes, depois você tem resolução e clímax e resolução. E a palestra ela vai numa crescente emotiva até chegar no final, e o final é o ápice, e aí ela se resolve. É possível também, tem jornada do herói, que aí você tem vários ups and downs aqui. A estrutura que eu recomendaria para uma palestra é... A gente estava falando de Simon Sinek mais cedo, e ele tem o círculo dele, que você tem, você tem o quê, e aí você tem o como, e aí dentro você tem o porquê, e ele fala do comece pelo porquê. Se o objetivo da palestra é instigar alguém a fazer alguma coisa, eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus clientes, que é comece pelo pra quê. Pra que essa palestra? Pra que falar disso? Qual que é o seu objetivo? Ok, então a gente sabe qual que é a coisa mais importante que tem que ser realizada até o final dessa palestra. Coloca isso num storyboard, num mood board, num quadrinho qualquer, desenha, tente chegar nisso aqui. Quais degraus eu preciso, quais setinhas eu preciso puxar, por onde eu tenho que passar para fazer sentido chegar nisso aqui com base nas minhas histórias. E isso pode te levar para vários lugares. Pode ser uma palestra não cronológica, pode ser uma palestra em que você vai começar contando um trecho de um acontecimento dramático, não vai resolver e vai começar a contar a sua história lá de trás. Vai passando pela reflexão, vai voltar pro acontecimento dramático e aí resolver. Isso é uma coisa que a gente vê muito em filmes. Você começa no final da história e você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. E aí você volta pro início da história e vai vendo como que chegou naquele ponto. E aí eu resolvo o final. Isso é bastante possível. Tem diferentes palestras que naturalmente elas vão para um lugar. Tem uma estrutura parecida com uma aula, mas não é uma aula porque tem um instigar que está sendo feito ali. Que você vai falar, tem 5 coisas que eu quero falar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí resolve em algum lugar. Não tem regra, exceto não deixar pontas soltas. Se você levanta uma bola na palestra, você tem que cortar. Muito bom. Isso. E assim, já me chamaram para algumas palestras que eu cheguei a não ir. Eu neguei. E depois eu olhei para isso e falei assim, eu acho que eu não fui por realmente falta de informação, né? Então, quais são as principais informações que as pessoas têm que ter antes de desenvolver essa palestra, uma palestra específica? Você foi convidado para palestrar num grupo de uma pessoa X. O que realmente ela precisa ter de informação para construir essa palestra? Primeiro de tudo, qual é o público? E não só o tamanho do público, mas qual que é o perfil do público? O que come? Onde habita? O que essas pessoas estão buscando? Porque se a gente pensa na palestra como um grande instrumento de comunicação, comunicação é o que existe quando você tem 2 ou mais pessoas numa sala, num ambiente. Tem que ter 2 ou mais pessoas, eu preciso do outro. Comunicação é uma habilidade relacional. Palestra, portanto, por definição, é também relacional. Em relação ao meu público. Quem é o público? Porque isso define para mim quais são os caminhos que eu tenho para me conectar com esse público. O que gera valor para esse público? Qual é a moral que eu posso trazer para esse público que ainda é minha, ainda é autêntica, ainda é coração, mas que para essas pessoas vai ter um lugar especial. Então, público acima de tudo. Depois, interesse da pessoa que está te convidando. Todo mundo quer atender aos stakeholders, e aí a gente já falou 2. Você tem o público e você tem quem te convidou. Ok, eu quero atender muito bem a quem me convidou, porque eu quero ser recomendado para mais palestras depois. Eu quero que essa pessoa fique satisfeita. Se essa pessoa ficar satisfeita, ela conhece bem o público. Então é bem possível que eu tenha me aproximado também do interesse daquela plateia que estava lá.
E os interesses, às vezes, são parecidos de quem convida e de quem é o público, mas não são iguais. Então, tem dimensões ali para você considerar na sua palestra. Tem outras questões que são mais logísticas também, que são, por exemplo, poxa, quanto tempo você leva para chegar nessa palestra? Isso é uma pergunta que eu faço para os meus palestrantes, eles ficam chocados. Mas palestra cansa. Se é um lugar distante, você perdeu um dia de trabalho. Se não for uma excelente palestra, que aí você ganha um excelente dia de trabalho, você vai sair da palestra, você não consegue fazer mais atividades que demandem muito de pensamento, porque a palestra é uma experiência física, psicológica, emocional. Você tá lá para jogo, principalmente se você é vulnerável. Eu perguntaria cachê, sempre importante perguntar o cachê da palestra. Mas, pelo menos assim, para estruturar o tema, as duas informações que você precisa são qual que é o objetivo do evento ou da pessoa que te convidou, qual que é o público dessa palestra. Com isso, você já pode montar algumas coisas. Perfeito. Você falou uma coisa que é um pouco óbvia, só que eu não tinha parado pra pensar tanto, que o interesse do convidado às vezes é diferente do interesse do público. E aí você tem que criar meio que um equilíbrio, que às vezes o convidado quer vender o produto dele, ou o público quer aprender X coisa. Que doideira isso, né? Exatamente. E aí tem um dilema dentro do palestrante também, que é importante que você faça aquilo que a pessoa que te convidou quer, porque você quer ser convidado de novo. Enquanto palestrante é muito bom você ter essa recorrência de convites. Mas dependendo do seu estilo de palestra, agradar o público é a sua principal missão, boa parte das vezes, porque o público é quem vai te tornar uma referência depois. É o público que vai te seguir. É o público que vai vir falar com você. Se você aceitou a palestra, eu acredito que entre o público tenha clientes em potencial. Então tem pessoas ali, dentro do próprio público, você tem recortes com objetivos diferentes e com abordagens diferentes. O papel do palestrante é sempre considerar os trade-offs. Quem eu quero agradar mais, quem eu aceito agradar menos. Eu vou tentar agradar todas as pessoas dentro do possível, mas forçado a escolher quem é minha prioridade. E você foca na sua prioridade. Caramba. E como que você se tornou um preparador pro TEDx? Foi uma jornada. Eu me tornei palestrante com 14 anos de idade e tive a sorte de ser uma criança muito falante, apaixonada pelo palco, apaixonada por microfones. Tremia que nem vara verde, suava frio, subia no palco de todo jeito porque eu gostava daquela emoção, da sensação de sair. Parecia que eu tinha levado um choque, mas um choque bom. E tendo virado palestrante com 14 anos de idade, eu tive muitas oportunidades incríveis de usar essa posição como porta-voz mirim e... Porta-voz mirim. Porta-voz Eu mirim. gostei dessa... E ocupar espaços que nenhuma pessoa dessa idade está acostumada a ocupar. Então, palestrei na ONU, palestrei em eventos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Argentina, no Brasil. E eu era advogado. Conversamos aqui brevemente sobre minha carreira enquanto advogado em direito internacional. Mas eu era advogado. Me disseram que eu tinha que ser advogado se eu queria ser uma pessoa que trabalhava falando bem. Descobri que isso não era verdade. Mas eu descobri isso num contexto muito peculiar. Eu estava numa competição jurídica, advogados do mundo inteiro. E nessa competição, eu tinha dado a vida para estudar para essa competição. Eu queria ser contratado pelos escritórios do resto do mundo. Londres, Paris, Nova York, já estava sonhando com ser contratado para esses lugares pelo charme de morar fora. Fui para essa competição tendo estudado por 6 meses, 6 horas líquidas, todos os dias. Sabia a nota de rodapé dos casos, estava insuportável. Minha equipe não aguentava mais treinar comigo. E aí, chegando nessa competição, nós demos um show. Tivemos a segunda maior nota da competição, ganhamos o prêmio de melhor petição em nome do reclamante, que é a empresa no caso, e para além disso tudo eu ganhei uma menção honrosa como melhor orador. E no último painel, a gente recebendo o último feedback da competição, foi o presidente da Câmara de Arbitragem de Singapura. E ele virou para mim e falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele deu feedback para todos os advogados, eu era o último, ele parou, teve que ser online porque pandemia. Olhava pro caderninho, olhava pra mim, olhava pro caderninho, olhava pra mim. Você é muito poderoso. Caraca. Nenhuma pergunta que eu te fiz, nenhum comentário que nós jogamos, nada que nenhum dos árbitros jogou na sua direção, que o outro time questionou. Você não perdeu 1 segundo do seu ritmo. Você não perdeu o sorriso da cara. Eu não gostaria de advogar contra você num tribunal. E aí os meus amigos já estavam me chutando debaixo da mesa falando: não deixa subir a sua cabeça! Não deixa subir a sua cabeça!
Eu com o microfone desligado, mas sorrindo de orelha a orelha. Fecho a tela e aí todo mundo estourando espumante. A gente comemorando, pensando em todos os escritórios que iam convidar a gente pra trabalhar fora. E eu ainda com o mesmo sorriso congelado falo: eu tenho que sair do direito. Choque geral. E aí eu olho pros meus amigos e falo: é a primeira vez que eu me sinto assim como advogado. E eu não vou receber elogios desse cara com frequência. Eu me sinto assim toda vez que eu subo num palco. Eu não posso ficar aqui. E foi quando eu decidi que sairia do direito. As coisas não são tão rápidas. Eu não saí de lá e falei: parei de ser advogado. Eu comecei a buscar oportunidades. Surgiu a oportunidade do TEDx Belo Horizonte, que felizmente é um dos 3 maiores eventos TEDx do Brasil. E as pessoas de lá já sabiam que eu palestrava muito, palestrava em vários lugares, e me perguntaram: você quer ser um dos nossos preparadores de palestrantes? E eu entrei, desde então, já tem 4 anos. Sou o preparador dos palestrantes do TEDx Belo Horizonte. E foi lá que nasceu a minha empresa. Porque a princípio eu era preparador pro TEDx. Só que, sendo um dos maiores TEDx do Brasil, todos os nossos palestrantes eram celebridades, figuras públicas, CEOs de grandes empresas multinacionais. E vários deles começaram a me falar: cara, você devia me cobrar pra fazer isso. Eu te contrataria. E aí veio o dia que eu empurrei o primeiro boleto. E falei: truco. E nasceu minha empresa, minha primeira empresa. E desde então estou aqui como preparador de palestrantes. Eu descobri que eu não tinha só o talento para fazer, mas também para ajudar as pessoas a terem a mesma alegria que eu tenho toda vez que eu subo num palco. Por muito tempo, a grande métrica de sucesso do meu negócio, que era uma métrica informal, que eu só falava internamente, eu tinha 100% de índice de choro a primeira vez que eu apresentava a palestra de um cliente para ele. Caramba. E isso só se rompeu depois de 3 anos e meio de empresa. Caramba! Eu Muito também top. quero fazer parte desse índice agora. Aí, tá vendo? Estamos tomando Cenas dos pitch. próximos capítulos. Estamos tomando pitch no próprio Tamo. podcast. Errou. Mas agora minha pergunta é: qual foi a parte de vulnerabilidade da sua história, então? Quais foram os perrengues? Olha, Mari, teve alguns, mas o primeiro que eu destacaria é que falar bem não é só alegria e felicidade, não é só coisa boa. Porque eu tive a sorte e o azar de ser uma criança que falava bem. E depois um adolescente que falava bem. E adolescentes têm muitas fases de rebeldia. Ou a gente acha que sabe tudo, e a gente tá sempre melhor informado que todo mundo ao nosso redor, e nenhuma razão que não seja a razão que a gente quer ouvir tem valor. Quando você fala bem, uma coisa maravilhosa é que você sempre tem as palavras certas. Uma coisa terrível é que você sempre tem as palavras certas. E quando você é um adolescente que tá simplesmente querendo machucar alguém numa discussão, você consegue. Então, uma coisa muito dolorosa pra mim foi ver como, na minha adolescência, eu era capaz de, em discussões, mesmo que casuais, machucar muito casualmente as pessoas na minha vida. E às vezes nem era a minha intenção. Era só, poxa, veio o comentário na minha cabeça, e aí de repente tinha alguém chorando, e de repente tinha alguém magoado, e de repente eu percebia: caramba, eu não quero usar meus poderes pro mal. Não é pra isso que eu tô aqui. E teve uma jornada muito grande de autorreflexão, focada em... Não pode ser só isso, Bernardo. Não é sobre saber o que dizer. Você vai ter que gastar um bom tempo da sua vida aprendendo o que não dizer, quando não dizer, e quais são os diferentes momentos em que você não precisa, nem deveria ser um bom comunicador. E eu acho que talvez a principal pessoa da minha vida que eu vi no outro espaço dessa habilidade sendo maléfica foi principalmente meu pai. É muito comum que entre meninos e seus pais em algum momento haja uma fase de profunda rixa, muita briga, muito quebra-pau, muita dor de cabeça. Historicamente, homens não têm uma capacidade muito boa de inteligência emocional, terapia, ninguém tá muito bem calibrado. E eu lembro que eu discutia tanto com meu pai, o tempo inteiro. E ele era muito inteligente, então ele conseguia responder à altura. Mas era um pé de guerra a vida toda. E aí passou a adolescência, entrei na universidade, mas é claro que tem um período da universidade que você ainda é um adolescente se tornando um jovem adulto. Então você já perdeu os traços mais fortes daquele adolescente rebelde, chato, que briga por tudo. Você já tá virando um adulto que pondera, que fala: calma.
Eu sei que eu tenho essa fragilidade, eu tenho que tomar cuidado aqui, mas eu ainda não tinha finalizado esse processo quando meu pai faleceu, aos 21 anos de idade. Aos meus 21 anos, não dele. E eu lembro que foi uma das coisas que mais me doeu de pensar, mas você nem vai ter o tempo de me ver resolver isso pra gente conviver bem. Então hoje eu falo de comunicação, eu falo de vulnerabilidade, eu falo de ocupar esses lugares, e é muito pensando em... Tinha conexões que eu queria ter cultivado mais. É pra isso que serve o palco, é pra isso que a gente usa o microfone, e principalmente pra gente ser muito intencional com o que tem a dizer, pra gente saber todas as coisas que a gente não gostaria, nem quer dizer. Essa é a minha vulnerabilidade hoje. Sensacional. Puxa vida. A gente fica preso assim, né? Aqui Tipo, já tô entrando na estatística do choro daqui a pouco. Não, muito bom. Muito bom. E faz muito sentido isso. Eu não tenho nem palavras pra falar dessa história, não. Ele sabe contar a história, né? oh, Eu tô tentando, gente. Golpista. Eu lembro que você contou breve, assim, não foi tão profundo dessa sua história lá na palestra, e foi uma das coisas também que me fez querer conversar depois. E que bom que a gente foi conversar depois. é. Né? Que bom que a gente chegou aqui. Conexão. Conexão. Funcionou, tá? A palestra dele funcionou. Instiguei. E me conta agora, como é que funciona as suas empresas hoje? O que vocês resolvem de verdade? Como é que são as soluções de vocês? As duas empresas, elas funcionam uma como evolução da outra. A Dália, que foi minha primeira empresa, ela nasceu com esse boleto para um palestrante no TEDx. Era: Bernardo, me ajuda a montar uma palestra, eu preciso de um discurso, eu tenho um town hall, eu tenho um roadshow, a gente vai abrir capital na bolsa, eu quero storytelling de um produto, storytelling de marca, me ajuda a montar isso aqui. Era muito pontual, era muito direto, e era ainda meu momento de aprender a ser empresário também. Então, poxa, eu personalizava todos os produtos à exaustão, tudo era feito para cada um, do zero. Vinha muito desse lugar, mas era muito focado no entregável. Em um determinado ponto, ao longo dessa jornada, eu percebi: é legal o entregável. A pessoa gosta do entregável. Ela não me contrata pelo entregável. Ninguém que me contrata para fazer uma palestra quer uma palestra. Ninguém que me contrata para fazer um discurso quer um discurso. Ninguém que me contrata para fazer storytelling da própria marca quer storytelling da marca. As pessoas querem 4 coisas. Elas querem visibilidade, reconhecimento, oportunidades e previsibilidade, seja de receita, seja de processo comercial. Eu só tenho que gerar essas 4 coisas para o meu cliente ficar satisfeito com o que eu estou fazendo. E aí nasceu a Fira. A Fira nasce como uma evolução da Dália, como uma joint venture com meu até então maior competidor em Minas Gerais. E nós unimos capacidades porque essa era uma dor comum. Não é sobre o entregável. No meu caso, não era sobre o roteiro, não era sobre o treinamento de performance. No caso dele, não era sobre os slides, não era sobre o storytelling visual. É sobre a jornada e o que ela traz de retorno. Qual que é o investimento que a pessoa está fazendo aqui? O que ela quer receber de volta? Todo líder quer visibilidade, primeiro, estar em mais lugares, ser uma voz para mais pessoas, ter uma base que acompanha ele cada vez maior, porque isso dá para ele a chance de encontrar as pessoas que são especiais. E encontrar as pessoas que são especiais de fato, que seriam leads qualificados, que vão entrar aí nessa jornada, é o reconhecimento. Não é só ser visto, é ser visto pelas pessoas certas nos lugares certos. É receber os prêmios que você merece, é estar nas mesas que você quer ocupar, com as pessoas sabendo que você merece estar nessas mesas. É oportunidade. Porque, poxa, palestra é um investimento alto para montar, para construir. É um produto extremamente artesanal, de altíssimo valor agregado, que tem uma possibilidade de retorno altíssima para qualquer que seja a pessoa capacitada que vai entregar. Mas a pessoa quer as oportunidades de: tá, eu tenho essa palestra na mão, para onde que eu vou palestrar agora? Para onde que eu vou? Com quem que eu falo? De que forma que eu faço? Então, o nosso trabalho na Fira de Jornada também envolve: vamos lá, eu vou olhar para a sua trajetória, para a sua história, para quem você é, para o seu momento de carreira. Eu vou te falar quanto você deveria cobrar hoje. Eu vou te falar onde conseguir essas palestras. Eu vou vender as palestras para você. Eu vou te colocar em contato com vários eventos. Eu vou te aconselhar falando: essa aqui pode ser de graça porque é boa para você. Não, essa aqui você tem que cobrar. Essa aqui não pode ser de graça. Então, todo esse acompanhamento de um palestrante que está começando, seja um palestrante que está começando cobrando 15 mil, seja um palestrante que está começando cobrando 50, cobrando 100,
a gente faz dentro da empresa hoje, e tudo isso dentro de uma perspectiva de eventualmente gerar previsibilidade, ou de receita, e essa pessoa sabe quanto que aquelas palestras podem trazer, ou previsibilidade também de processo comercial de minha empresa para crescer agora tem essa nova fonte que traz tantas pessoas pra gente, isso gera tantos canais, tantas oportunidades, e eu quero continuar. E tem uma dimensão de previsibilidade também, que é, sendo executivo, sendo CEO, uma hora a festa acaba. E você nunca sabe quando. Todo executivo, todo CEO tá sempre pensando ou em conseguir um cargo equivalente ou melhor numa outra empresa, ou em, eventualmente, se tornar conselheiro, ou empreender, ou palestrar. Porque não é possível que todo o conhecimento que construiu ao longo da carreira não serve mais Vai pra ficar nada depois que sai. parado. Então, pensando exatamente nessa trajetória, pensando no fato de que ninguém sabe quando vai sair do cargo e de repente ficar sem renda completamente, o mercado pode piorar. E de repente o fundo que manda na sua empresa decide que você não é mais a pessoa que eles querem. Ah, é uma empresa familiar. Tudo bem, você pode estar à frente da sua empresa familiar e podem vir maus bocados. E aí você vai ter, se esforçar para pagar todo mundo, mas o seu salário você vai sacrificar porque é um legado, é da sua família. E aí você tá em maus bocados pessoalmente, apesar de o negócio estar sobrevivendo. Se você tem palestras como uma fonte de receita, é você, voz e violão num palco, entregando aquilo que você construiu ao longo da sua vida, que ninguém pode tirar de você, e ganhando muito dinheiro para fazer isso. É realmente um mercado extremamente aquecido, muito valorizado e com cada vez mais oportunidades para se aproveitar. Muito bom. Muito bom. É isso que eu faço hoje, Mari. Não, Só isso, né? tranquilo. Só tudo isso aqui. E se você for dar um conselho pra quem quer ter uma boa palestra? Um conselho só, bem prático. Banque. Vista a camisa. Não dá pra sair na chuva sem querer se molhar. Você quer dar uma palestra? Ok, invista em ter uma super palestra. Suba no palco e haja como alguém que tem uma super palestra. E esteja disposto a arcar com o preço de ter uma super palestra, que é treinar muito, é pensar muito em roteiro, é treinar muito performance. Não existe nenhuma palestra de alto nível que vai nascer por acidente. Ah, vou tentar fazer esse negócio de palestra, vou escrever uma aqui. Banque. Você quer ser um bom palestrante, você confia que isso tem potencial para você e para o seu negócio? Essa é a dica que eu daria. Tem que vestir a camisa, bancar e levar isso a cabo. Faça acontecer no final das contas. Faça acontecer. Muito bom. E quem quer te encontrar, rede social, Instagram, LinkedIn, YouTube? Quem quiser me encontrar, pode me encontrar no Instagram, no @BernardoNicolau, e no LinkedIn, Bernardo Nicolau.